Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Diário Estoico. Muito obrigado pela sua presença nesse dia e agora nós estamos com o tema Quando Homens Bons Nada Fazem, dia 26 de julho. Muitas vezes a injustiça reside no que tu não estás fazendo, não só no que estás fazendo. Marco Aurélio em suas meditações. A história está repleta de evidências de que a humanidade é capaz de fazer o mal, não só por meio de ações, mas também de passividade. E alguns de nossos momentos mais vergonhosos, da escravidão ao Holocausto, passando pela segregação racial. A culpa não se limitou aos perpetradores, mas estendeu-se aos cidadãos comuns que por diversas razões se recusaram a se envolver. É aquela velha sentença: tudo de que o mal precisa para prevalecer é que os homens bons não façam nada. Não basta apenas não fazer o mal, você também deve ser uma força para o bem no mundo, o melhor que puder. Existe uma coisa dentro do campo da lógica que nós chamamos de ente privativo. O ente privativo nada mais é do que algo que surge quando outra coisa é privada. Por exemplo, a escuridão. A escuridão ela não tem uma substância própria de existência. A substância que ela tem é a privação da luz. Então a escuridão não existe. A escuridão nada mais é do que a ausência da luz. E para alguns filósofos isso acontece também na figura da maldade. A maldade não existe. O que existe é a ausência da bondade. Quando os homens bons deixam de fazer, quando eles deixam de falar, quando eles deixam de agir, é aí que a maldade existe de uma maneira real. E não por conta da atividade, mas sim por conta da passividade. Eu discordo em partes com isso porque existem pessoas más no mundo. Não é só por conta da bondade que eu não faço que a maldade existe. Existe uma pessoa que, mesmo agindo de maneira bondosa, vai fazer a maldade, porque aquilo parece bom para ela. Ela vai abusar, ela vai roubar, ela vai cometer um crime, porque tem um benefício próprio para essa pessoa. Agora, o fato disso acontecer não significa também que eu não devo praticar a bondade. Não significa que eu deixo o mundo acontecer da maneira como ele deve. Os estoicos, eles têm aquela concepção do que controlo e do que não controlo. Eu desprezo o que não controlo e foco no que controlo, mas ainda assim, eles pensam no bem maior. Eles pensam no bem da colmeia, participando assim ele como uma abelha. Então aqui fica a oportunidade para você analisar um pouco de como tem sido a sua vida a partir do momento que você tem um relacionamento exterior com a sociedade. Não é porque o mundo está um caos que eu vou viver focando só em mim. Não é porque todas as pessoas praticam o mal que eu vou deixar de praticar o bem. Significa que eu tenho que impor os meus limites para que assim, muitas vezes, outras pessoas que também fazem o mesmo que eu venham se aliar, venham praticar a bondade e tornar o mundo um lugar melhor. Eu sei que é uma visão romantizada, eu sei que é uma visão um pouco até utópica de se imaginar que o mundo vai se tornar um lugar melhor, mas ainda assim esse é nosso papel como ser humano, esse é nosso papel como humanidade de fato, como seres que pensam, seres que praticam a consciência, que praticam virtudes. Então lembre-se sempre disso, que talvez alguém vai sofrer uma injustiça por conta de um silêncio teu. Não é só sobre você focar na sua vida, é sobre você focar em si a um tal nível que você transborda também nas vidas alheias. E isso envolve, por exemplo, a virtude da bondade. Beethoven ele diria: o único sinal de superioridade que eu conheço é a bondade. Você quer ser superior à sociedade? Você quer ser superior às outras pessoas? A mediocridade do mundo? Seja bom. Ser bom é a melhor resposta diante da maldade que nós temos hoje em dia. Porque se todas as pessoas preferem viver na escuridão, nós seremos esse fator de iluminação para o caminho dos outros e também para o nosso. Então, guarde isso com você, pois muitas vezes a justiça depende de ti, a bondade depende de ti, a sabedoria depende de você. Mas por conta de um silêncio, por conta de uma inação sua, o restante acaba prevalecendo, que são os entes privativos. A maldade, a mentira, a injustiça e todos os outros vícios que nós encontramos com vastidão no nosso mundo atual. Então, que os bons venham cada vez mais abrirem suas bocas, agirem com suas mãos e fazerem o que é correto. Até porque eu tenho uma visão muito interessante que é a seguinte: não é que existam poucas pessoas boas no mundo. A grande maioria das pessoas são boas. O que significa é que as pessoas más, que são a minoria, elas são mais barulhentas. Elas fazem mais do que as pessoas boas. Elas executam com mais intensidade do que nós que estamos muitas vezes calados e deixando o mundo se destruir sozinho. Claro, é o que falei aqui, é uma visão romantizada, é uma visão um pouco longínqua de se alcançar,
Mas ainda assim, se você ajudar uma vida, nem que seja a tua, você já está praticando bem. E assim vamos conseguindo tornar pelo menos o nosso mundo de sistema individualizado, em um lugar melhor. Muito obrigado, pessoal. Comente aqui a sua interpretação e até amanhã.